Olá, boa tarde a todas e a todos. Eu sou o professor Samuel de Jesus, professor adjunto da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, da Faculdade de Ciências Humanas, campus de Campo Grande. Estamos hoje aqui na banca, está se reunindo a banca para apreciação do trabalho de conclusão de curso de Gabriela Lima Caixeta de Deus, estudante do curso de História, do 8º semestre do curso de História, licenciatura, dessa universidade, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e o seu trabalho, que será apreciado, intitula-se As Relações Exteriores entre Brasil e Irã, a Política Externa Ativa e Altiva e a Declaração de Teherã na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Inicialmente, gostaria de agradecer o aceite do professor Andrew Trauman, e que é uma satisfação, né? Começando aqui uma parceria que eu espero que seja profícua, né? Eu também. E Eduardo Risati Salomão, meu querido amigo, que fala do Rio de Janeiro. Andrew, você está em Curitiba? Sim. Curitiba e Eduardo falando do Rio de Janeiro. Agradeço imensamente o aceite e estamos aqui. Este trabalho, as relações exteriores entre Brasil e Irã, a política externa ativa e altiva e a declaração de Teherã, surgiu a partir do momento em que, na volta da pandemia, com as aulas presenciais, Gabriela me procurou, e eu sendo um dos poucos, se não o único professor que trabalha o tema política internacional, ela falou sobre a possibilidade de pesquisar a declaração de Teherã, e eu disse que sim. Então, orientei ela ao longo, né, desses mais de um ano aproximadamente, talvez um ano e meio por aí, e que resultou no seu trabalho de conclusão de curso, nesse trabalho que está sendo apreciado agora. Tá? Bom, geralmente, nós, aqui na universidade, eu acho que muitas instituições, nós damos a palavra para o professor convidado e deixamos o professor da casa. Mas como temos dois convidados, acho que vamos começar pelo primeiro nome em ordem alfabética. Mas aí, antes disso, né, antes do professor Andrew Trauman, evidentemente, eu poderia fazer o seguinte, uma coisa inusual, né? Abrir para os professores, darem um breve olá apenas, né? E aí depois, após esse olá, ou uma fala inicial, aí Gabriela teria 20 minutos para apresentar o seu trabalho. Pois não, professor Andrew. Bom, então tá, vamos lá. Boa tarde, então, professor Samuel, muito obrigado pelo convite. A Gabriela também, fico muito feliz que você tenha gostado dos cursos do GEPOM e que, né, de alguma forma, nosso trabalho lá tenha te inspirado na escolha do tema e na pesquisa e tal. E é um prazer também conhecer o professor Eduardo Salomão, primeira vez que nós estamos nos vendo, embora o nome não me seja estranho, porque eu conheço muitas pessoas aí no Rio de Janeiro e pessoas na ESG, às vezes me convidam para dar umas palestras ali no Rotary, sabe? E aí eu conheço um pouco desse meio,
Enfim, é um prazer estar aqui com vocês e, como disse o professor Samuel, espero que seja o começo de uma parceria. Eduardo? Uma boa tarde, professor Samuel, professor Andel, Gabriela. Quero aqui agradecer, né, terminar meus agradecimentos pela oportunidade de conhecer esse trabalho, né, excelente, uma satisfação tê-lo lido, e é algo que causa, né, muita alegria em momentos que a gente vê, né, dentro da área de história, essa preocupação com política externa, né, com a necessidade de termos uma política soberana, independente, e, claro, analisar isso criticamente. E o professor Samuel, como orientador, não poderia ter ninguém melhor, né, na minha opinião. E é uma satisfação ter a oportunidade de conhecer o professor Andel. Seu nome também não me é estranho, né? Eu frequento os círculos da ESG, fiz parte do corpo permanente por 5 anos. Hoje sou professor de História Militar e Geopolítica no Instituto Militar de Engenharia. É um projeto novo, né, para conferir a formação daqueles jovens engenheiros, uma visão, né, sobre história, uma visão estratégica, e a gente espera que isso frutifique, né? Então quero aqui agradecer e passar a palavra, né? Opa, maravilha. Gabriela, vamos lá, você tem 20 minutos para tecer aí a sua Gabriela? apresentação. Ih, Gabriela. Aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui colocar a Gabriela em primeiro plano. Não posso. Senhor, deixa eu... Tá fazendo eco? Está fazendo, mas eu desliguei. Desligou aí. Pronto. Vocês me escutam? Sim? Eu acho que eu não escuto eles, mas tudo bem. Eu vou iniciar. Ok. Bom, eu gostaria de iniciar a minha apresentação, né? Meu nome é Gabriela Lima Caxias de Deus, eu sou acadêmica do curso de História e Licenciatura da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Bom, nós iniciamos esse como um projeto de pesquisa, né, para analisar as relações exteriores entre Brasil e Irã, né? Inicialmente, a minha ideia era justamente traçar um pouco das perspectivas sobre a política externa ativa e altiva do Celso Amorim, né? Então, a partir disso, o professor ele me ajudou nessa trajetória, né? Para que a gente pudesse começar as leituras. Então, me emprestou o livro do Celso Amorim, né, sobre a política externa ativa e altiva, que é o livro de 2015. Então, a partir daí, eu fui começando essas leituras. Então, gostaria de agradecer aos dois professores por estarem aqui na banca, né, e por prestigiarem esse momento que a gente já está finalizando, né, esse trabalho de conclusão de curso. Então, a ideia era justamente trazer esse tema e analisar agora sobre uma nova perspectiva, né? Então, basicamente, como introdução, né, a gente pensou em traçar o que seria, né, o que a gente vai pesquisar no caso, né? A gente pesquisou basicamente a questão da política externa ativa e altiva, que aconteceu entre 2007 e 2010, né? Que dentro dessa visão, dessa cosmovisão que o Celso Amorim tinha sobre a diplomacia brasileira, se dá a política externa brasileira para o Oriente Médio, né? De 2007 a 2010. E dentro, né, dessas novas perspectivas, desses novos panoramas, é que surge, né, um acordo entre Brasil, Irã e Turquia, em que a gente vai ter novas perspectivas para o programa nuclear iraniano, tendo o Brasil aí como alicerce de intermédio, né, do programa nuclear iraniano, para que houvesse uma troca de elementos combustíveis, né, ali no caso do reator de Teherã, por urânio enriquecido pelo Irã, né? Então, aqui a gente vai traçando um pouco do tema, né? Então, para a gente justificar o tema, né? A gente justifica esse tema exatamente da importância que ele tem, principalmente hoje, né? Esse ano, a gente tem novas sinalizações da política externa brasileira com o governo Lula, né? A gente tem uma nova postura de autonomia, de distanciamento dos interesses norte-americanos, as aproximações recentes entre Brasil, China e Rússia,
né? Então, tudo isso faz com que a gente volte a esse passado recente para a gente entender um pouco sobre o que foi essa política externa que o governo Lula lá atrás também traçou. Por exemplo, no dia 3 de março de 2023, a gente também teve a presença de navios iranianos na costa brasileira e o Celso Amorim ele foi chamado, né, a falar sobre isso, né, apesar de não ser o atual chanceler, mas ele ali já estava resguardando essas prerrogativas, né, da soberania brasileira, falando sobre a independência dos interesses que a gente precisa ter em relação aos Estados Unidos e Israel. Então, essa é a importância que a gente tem de revisitar o tema para a gente entender o que fala essa diplomacia, né? E, claro, os desdobramentos relevantes que teve a partir do Acordo de Teherã, como o acordo nuclear do P5+1 no governo Obama, a saída do acordo na gestão do Trump. E a outra perspectiva que a gente traça, né, justamente como a gente está trabalhando não só com a perspectiva do Itamaraty, do Executivo, a gente traça também, com as fontes que a gente utilizou, além dos relatos do Celso Amorim, a gente utilizou, né, os relatos da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Por isso a gente traz uma riqueza de informações e novidades dos debates que o Legislativo traz para a historiografia, né, em outras disciplinas a gente observa a importância do Legislativo para traçar um pouco, né, dos debates públicos que ocorreram à época. Então, eu quis trazer, né, o debate do Legislativo sobre essas perspectivas, né, e analisar as apropriações políticas, né, presentes no imaginário da extrema-direita, né, e essa imagem, né, que o Legislativo e o Brasil tem sobre o Irã, sobre o Oriente Médio, né, que a gente vai ver aqui, né. Então, aqui eu já tracei as fontes primordiais, né? Então, nos primeiros capítulos, eu trabalho, né, o que seria uma política externa ativa e altiva, e aí, como fonte, eu tive os relatos do Celso Amorim, assisti a entrevistas, né, eu fui atrás dos documentos, né? Então, ele sempre fala, né, que é uma política mais firme do Brasil para recusar ou ceder pressões, é uma política protagônica, né, de autonomia, é uma mudança de mentalidade, de perspectiva para incluir os interesses brasileiros na agenda. Né? E quando a gente fala da questão iraniana, é um pouco difícil isso, porque é esse o momento em que a política externa ativa e ativa é colocada à prova, né? Porque o chanceler ele é confrontado com isso, né? Se realmente é o interesse brasileiro ou não, qual é o interesse nacional dessa questão, né? E, claro, quando você traça uma política externa ativa, é o envolvimento do Brasil nas estruturas hegemônicas, né, da relevância diplomática do Brasil como um país, um ator importante na resolução de conflitos, da sua própria expansão econômica de mercados, né, busca por novos mercados, e toda uma perspectiva traçada na cooperação Sul-Sul, que a gente vai abordar muito aqui, né, da diversificação dessas parcerias, quando a gente trata muito dessa opção pelo Oriente Médio, né? Então, ali na introdução, nos primeiros capítulos, eu também traço, né, como iniciou, né, essa questão da política externa para o Oriente Médio. Então, a gente vai ter acordos multilaterais, acordos comerciais do Mercosul com o Oriente Médio, e a própria Declaração de Teherã, que já é um caráter mais de pacificador, não é um caráter tão econômico, mas tem a ver porque o Brasil vai atrás dessa questão econômica, né, mas a Declaração de Teherã ela é um envolvimento diplomático que já traça uma nova perspectiva para o Brasil, né? Contra também uma dominação imperialista, né? Então, quando o Celso Amorim ele traça esse perfil, ele traça um perfil de intermediador, de pacificador mundial, né? E traça a importância de você ter paz. Paz não é só calmaria, né? Paz ela é importante para todos os âmbitos, né? E sempre traçando como objetivo colocar o Brasil como membro permanente do Conselho de Segurança, que é muito importante, né, no sentido diplomático do Brasil, né, como os países veem o Brasil como um ator relevante na pacificação mundial, né. Então, quando eu traço as relações Brasil e Irã, né, a gente tem uma série de acirramentos e enfrentamentos, né, justamente porque quando eu coloquei de primeira essa informação, porque para mim ela brilha os olhos, né? Porque o Brasil ele tem sim um interesse nacional muito forte, que é a própria denúncia das estratégias discriminatórias contra os países
que utilizam, né, a energia nuclear para fins pacíficos. Então, todos os países, né, de acordo com o Tratado de Não Proliferação, têm autoridade para dominar a tecnologia para fins pacíficos, né? Mas o Irã, ele tem esse direito negado, e a gente vai entender por quê, né? Tem tudo a ver com a imagem que o Irã expressa. E o Brasil, ele sofre essas pressões. Isso aí é muito importante, né? Porque em 2004, né, a gente vai ter inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica, que o Celso Amorim e outras autoridades vão pensar como uma espécie de espionagem industrial, né? Ou em 2006, com o governo Bush começa a demonizar o programa nuclear brasileiro. Então, o programa nuclear brasileiro ele já sofre pressões, e o Brasil precisa começar a pensar nisso, começar a pensar nele como um país relevante para reverter essa perspectiva, né? Então, em 2007, começam as primeiras aproximações entre Brasil e Irã. Em 2010, a gente tem o Acordo de Teherã. Então, se de um lado a gente tem o direito iraniano de ter um programa nuclear, né, para o uso para fins pacíficos, essa é a grande questão, a grande tônica de todo o trabalho, né? Que a gente tem muito essa perspectiva é justamente a influência do poder único, né, pelos Estados Unidos, enquanto o Brasil ele traça uma perspectiva de um mundo mais multipolar e equânime, né? Então, o Irã ele vai ser sempre desmotivado a negociar um programa nuclear pacífico, porque existem desconfianças das agências, existem sanções, né, um pessimismo, falta de diálogo de todos os lados, e o Brasil propõe novas perspectivas de autonomia para o sul global, né? Então, aqui a gente vai ter várias questões ligadas à história e à política iraniana para a construção dessa imagem e um porquê diplomático, né? Ao longo dos séculos, o Irã ele vai sofrer diversas intervenções de potências estrangeiras. Logo no século XIX, no século XX, a gente vai ter a questão do grande jogo, a Rússia, o Reino Unido e o próprio Estados Unidos, né? Então, isso vai gerar uma elite muito entreguista ao capital estrangeiro, vão ter golpes de Estado nos Estados Unidos que eu relato, né? Então, a gente vai ter, por outro lado, um setor de religiosos intelectuais que tem uma representação social, né? E a partir disso, eles vão sequestrar, né, a Revolução Iraniana de 1979 e vão produzir uma nova imagem para a Revolução, uma nova imagem para o próprio Irã, que vai ser toda colocada na mídia, né? Vai ser constatada na mídia o radicalismo, eles vão ser vistos como... vai ter um processo de vilanização desse setor religioso. O próprio xiismo vai ser confundido como a ala mais radical, né? Mas, na realidade, eu até coloco isso no texto, né? Que existem grupos sunitas que estão muito mais ligados com o terrorismo internacional que a gente conhece, o Daesh, o setor wahhabita da Arábia Saudita, né? Mas o xiismo vai ser conhecido, principalmente no Brasil tem a palavra xiita, né? Como o mais radical, por causa dessa imagem que o Irã constrói, né? Então, a Comissão de Relações Exteriores, ela chama o Celso Amorim para começar a entender um pouco dessa perspectiva, né, sobre por que o Brasil está se aproximando do Irã, né? Isso gera muitas confusões aí, principalmente na mídia, né? Então, a gente pegou os trechos de maior relevância para analisar, né? Então, o Celso Amorim já começa falando que o Irã ele queria simplesmente adquirir ou comprar, né, para o seu reator nuclear de Teherã, e isso, algumas potências viram isso como oportunidade, né, para retomar o diálogo com o Irã e a gente poder retomar o programa nuclear iraniano, né? Então, foi oferecida uma troca, né, uma janela de oportunidade aí, e só que no caso aconteceram mais sanções, né? Então eu trabalho toda essa questão que ele fala, né, das sanções, que isso aumenta o nível de dependência das pessoas com os regimes sancionados. Então, nesse momento que ocorre a reunião, na verdade, os Estados Unidos e a Rússia, os Estados Unidos ele está já numa perspectiva contrária, né, ao Irã ali. Então, a gente vai ter um nível de sanções muito maior. Então, ele fala sobre isso, né, que a falta de contrapartida, por exemplo, no caso das sanções, né, e, claro, as instabilidades políticas referentes a isso, né. Então, os deputados, eles vão perguntar sobre qual é o interesse nacional, né, que eles veem riscos,
né, que a gente está associando a nossa imagem a um país perigoso, né? Então, essa periculosidade ela tem tudo a ver com a história política iraniana, né? A relação com os grupos terroristas como o Hezbollah, né? E a falta de confiabilidade e diálogo, né, que existe com o Irã ali. Então, existe uma desconfiança, né, em várias falas de alguns deputados, como o Raul Jungmann e o Duarte Nogueira, que da desconfiança do eleitorado, né, em relação ao Brasil envolvido com esse eixo de ditaduras, né? É uma vilanização, são países belicosos, irracionais, são países selvagens, né? Então, tudo isso moldado ao longo do tempo, né? Então, a Brasil e Turquia são tratados como ingênuos. O próprio atual presidente Lula fala em entrevistas mais recentes sobre isso, que a Hillary Clinton via o Brasil como ingênuo aí. Então, o Duarte Nogueira ele também fala, né, por exemplo, sobre uma natureza ideológica, né, que não existe interesse nacional, que a motivação era basicamente ideológica e existia um medo que o Brasil fosse um pária, né, a partir disso, a partir dessa falta de pragmatismo. Mas como a gente viu no texto, inicialmente essa aproximação entre o Brasil e o Irã foi uma ideia do próprio presidente Obama, né, que via o Brasil como um ator relevante, né, em potencial, justamente porque ele não tinha essa série de conflitos, né, que os Estados Unidos, que o Reino Unido tinha com países como o Irã, né? E uma fala que me chamou muito a atenção do deputado Duarte Nogueira é quando ele fala justamente dessa questão do comportamento do Irã, né, no sentido de negação da história do planeta, que ele fala sobre, né, a relação que o Irã tem com os detalhes da Segunda Guerra Mundial, desse negacionismo existente no Irã, né? Então, eu destaco ali as declarações antissemitas do Ahmadinejad e como o presidente Lula, né, como a diplomacia brasileira lidou com isso, né? Porque no sentido da aproximação para entender que existe uma motivação política, né? Eu já conversei com alguns iranianos que eles relatam, né, algumas falas negacionistas nesse sentido, justamente por causa dos tensionamentos com o Estado de Israel, né? Então, a gente vai ter várias reações também da sociedade civil. Então, uma das motivações para fazer esse trabalho foi exatamente entender como que aconteceu essa questão, né? Como foi visto a aproximação com o Irã. Será que foi uma coisa, ninguém falou nada? Não, no texto eu coloco, né, que houveram protestos no Rio de Janeiro, justamente por conta das falas do Ahmadinejad. A vinda do Ahmadinejad incomodou muita gente, né? A sociedade não ficou parada. Mas essa questão da irracionalidade, da vilanização, né, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque ele traça esse negacionismo dele, do Ahmadinejad, com a perspectiva de a gente não pode dialogar com essa pessoa, a gente não pode ter relações comerciais, políticas, nucleares, que seja, né? Então, a gente precisa começar a entender um pouco melhor, né, como que a gente dialoga com esses países também, né? E toda a questão mais estrutural que vem do próprio orientalismo, né, dessas perspectivas. Porque eu sempre pensei que, na realidade, esses trechos que eu destaco, eles não falam somente sobre, isoladamente, a relação com o Irã, mas é uma perspectiva mais estrutural, que se permeia pelos séculos, né, de dominação da Europa, do imperialismo europeu, da forma como a Europa criou a imagem, né, com o Oriente Médio, da forma como a Europa domina e os Estados Unidos dominam também o Oriente Médio, né? Então, a gente... só para destacar uma fala do Eduardo Said sobre isso, né? Ter um conhecimento de uma coisa como começa a dominar, ter autoridade sobre ela. Neste caso, a autoridade quer dizer que nós negamos autonomia para ele, o país oriental, posto que o conhecemos e que ele existe, em certo sentido, como conhecemos. Então, toda essa autoridade, né, das agências internacionais de negar o Irã ao acesso à energia nuclear pacífica é uma forma também de determinar a própria soberania, né? Então, a gente vê também, né, os deputados da ocasião, né,
fazendo o contraponto, né, que é justamente traçando as perspectivas da política externa ativa e altiva, que observam o estranhamento, né, de certos setores aí, tendo em vista que o que é bom para o Brasil não necessariamente é bom para os Estados Unidos, que a gente precisa ter, sim, ter uma posição soberana, autônoma, né? Então, o governo Lula, ele sofre críticas por faltar com a participação, por exemplo, da sociedade na política externa brasileira, né? Talvez faltou aí um pouco conversar com a sociedade também nessa perspectiva, pelo que eu consegui assistir de entrevistas, talvez faltou sabe? O que eu sinto é que a sociedade não foi tão chamada, sabe? Para entender a importância, né, dessa aproximação. E o medo de um isolamento internacional, né? Eu vi várias críticas que seria uma política megalomaníaca, né? Então, só finalizando aqui, um outro trecho que eu achei muito interessante do deputado Chico Alencar do PSOL, ele tinha falado, né, se o Brasil teria condições, né, de mediar junto ao governo do Irã para reduzir as prisões de consciência, das perseguições da comunidade de Bahá'í. E aí eu pensei muito sobre isso, né, justamente porque o Celso Amorim e o Lula, eles não firmam apoio incondicional às violações de direitos humanos do Irã. Não é uma aproximação ao terrorismo ou às violações que ocorrem lá, né, enfim. Mas eu observo que o Celso Amorim, eles hesitam em alguns momentos a dar declarações mais incisivas em relação a isso, por conta da aproximação em si. Né? Mas, ao mesmo tempo, existe um tratamento desigual que é concedido ao Irã em comparação a outros países, outros estados que violam os direitos humanos também. Né? Para mim é muito importante isso, porque a partir disso a gente começa a perceber, né, que o Brasil ele tem uma importância significativa nessa questão dos direitos humanos, né? Enfim, então o Brasil, a gente pegou aqui um panorama bem intrigante dos deputados, né, com um caso emblemático que coloca à prova, né, a política externa, ela é confrontada, né, pela mídia, pela opinião pública, que são enfrentamentos políticos bem enfáticos, né, e existe uma postura alarmista, sim, dos deputados de oposição, associação da esquerda brasileira com os regimes problemáticos, com o próprio terrorismo internacional. A gente precisa também ver, pelo âmbito interno, que existia uma animosidade entre o PSDB e o PT, né? A gente estava ali num ano presidencial, né? Então era necessário também formar a imagem do PT ali, de alguma forma, e ali projetar uma visão vilanizada dessa aproximação de Brasil e Irã também correspondia, né? Mas havia, claro, um interesse nacional pertinente, né? O Brasil estava sofrendo ameaças com o seu programa nuclear, mas ele também queria se colocar como protagônico, né, diante dessa política. Então, é mais ou menos nesse sentido. Eu procurei aí buscar entender um pouco do que foi. Quais foram os panoramas, quais foram as perspectivas. Porque o Brasil ele tentou, né, se aproximar do Irã, e para mim foi muito importante observar isso, justamente porque eu vejo que a extrema-direita tem cada vez mais sequestrado os discursos, por exemplo, dos imigrantes. Né? Eu assisti uma entrevista com duas refugiadas iranianas, que elas são muito próximas, né, da extrema-direita, assim, na fala, justamente porque a extrema-direita consegue conversar e dialogar mais com elas, né, consegue entender mais, e elas reclamaram do fato do Brasil, em 2010, ter se aproximado do Irã, né, enfim, mas a gente precisa entender, sendo de esquerda ou de direita, para que a gente possa entender melhor quais são essas violações de direitos humanos e entender também, por exemplo, no caso da extrema-direita, eu vejo muito a questão das mulheres, né, das mulheres iranianas, que a luta por direitos no Ocidente, quando a gente olha nas redes sociais, né, a questão do White Wednesday, ou quando as mulheres, né, vão para as ruas, isso é usado para falar, não, olha, as mulheres no Irã que lutam pelos direitos, né, de verdade. Aqui não, aqui é outra coisa, as mulheres sim no Irã estão lutando por direitos, e a gente precisa entender que
as duas estão lutando por direitos, né? São realidades muito complexas, realidades diferentes, mas que a gente precisa respeitar isso, né? E não rebaixar a luta de um povo ou de outro, né? Então é isso, também pensando nessa questão dos direitos humanos, dos migrantes, dos refugiados, em como eles observam, né, como eles têm essa imagem brasileira sobre o próprio país deles também. Muito bem. Então, acho que é minha vez. Muito bem, Gabriel. Professor Andrew. Muito obrigado, Gabriela, pela sua fala. Muito obrigado, senhor Samuel. Mais uma vez, boa tarde, né? E, bom, eu gostei do seu trabalho, sabe? Evidentemente, eu senti uma relação com ele desde o começo, porque eu estudo essa questão de Brasil e Irã há muito tempo, foi a minha tese de doutorado, inclusive, né? E dali saíram alguns artigos sobre as relações Brasil e Irã. Minha dissertação de mestrado falava do primeiro choque do petróleo, ou seja, das relações no Brasil com o mundo árabe, e aí depois no doutorado eu peguei um monte de material que havia sobrado das pesquisas, né, devido aos recortes que a gente vai fazendo, e acabei vendo que eu tinha muito material sobre Irã e resolvi aproveitar esse material e fazer uma espécie de continuação no doutorado, né, inclusive até por recomendação do meu orientador, que viu a quantidade de material que eu tinha de uma época em que a gente ainda ia no Itamaraty pessoalmente para tirar xerox dos telegramas e levava para casa. Aqui você tinha 3 dias para ficar ali pesquisando e tal, e tirava xerox de tudo, porque você não ia voltar mais. Não é, na época eu morava em Londrina, então, assim, imagina, Londrina, Brasília, não é uma viagem que você consegue fazer toda semana, né? Então, você pega tudo que você pode e depois você chega em casa e você faz a triagem. Aí você vê o que você separa. E foi assim que eu fiz o mestrado e o doutorado, enfim. Então, é um tema que eu tenho bastante familiaridade. No início do seu trabalho, eu confesso que eu imaginei que você fosse retroceder mais no tempo, porque eu vi que o teu objeto era o governo Lula e tal, mas eu pensei que você fosse falar um pouco sobre, especialmente os governos militares, né, que tiveram uma aproximação muito grande com o Oriente Médio, especialmente no governo Geisel, também no governo Figueiredo, mas o governo Geisel eu acho que é o mais marcante nesse sentido. Mas você não fez, enfim, é uma opção tua, não é uma crítica, mas eu acho que seria interessante para mostrar esse precedente da política externa brasileira, né? O período do pragmatismo responsável, né, e do Azevedo da Silveira, depois do universalismo do Ramiro Saraiva Guerreiro, e acho que esses períodos são períodos muito interessantes da nossa política externa. Inclusive, o próprio Lula já deu entrevista dizendo que a política externa preferida dele é a do Geisel, que é bastante curioso, mas ele já disse isso. Então, é uma coisa interessante, assim, eu gosto bastante desse período, porque aquela discussão, né, será que a gente pode se apaixonar pelo nosso tema? Eu acabei me apaixonando pelo tema, então, esse é um período que, em termos de política externa, eu gosto bastante e tal. E, assim, eu achei que você foi super bem quando você usa a bibliografia, especialmente do Celso Amorim, né, da questão de talvez dar um passo à frente em relação ao que havia sido feito no passado pelos militares, que era uma política externa muito comercial, realmente, né, muito voltado para o interesse, por isso o nome pragmatismo, e eles tentavam, especialmente no final do governo Lula II, a fazer essa coisa meio de tentar mediar conflitos e tudo aquilo, porque o Brasil, e assim, em tese, eu vou concordar com o Celso Amorim,
a ideia de que era necessário refrescar um pouco, arejar um pouco esse ambiente de negociações entre, por exemplo, israelenses e palestinos, que estavam ali com mediações dos Estados Unidos há quase 100 anos, sem frutos. E aí, de repente, com o BRICS, poderia ali surgir, especialmente o Brasil e a Índia, tentando negociar alguma coisa ali. Eu digo que eu aceito parcialmente o argumento do Celso Amorim, porque realmente é muito difícil você mediar um acordo estando a sei lá quantos mil quilômetros de distância desses países e não tendo a força de coerção, né? Então, aquela coisa, eu fui muito inspirado pelo Shigenori Miyamoto. Não sei se vocês conhecem o Shigenori Miyamoto. Então, ele aliás, a tese de doutorado dele, que é desse tamanho, daquela época que as pessoas escreviam 1000 páginas de doutorado, né, como hoje em dia, são 2 volumes e é sobre a ESG, né? Inclusive, o doutorado dele é sobre a ESG. E basicamente, né, o que ele fala? Ele cita Gramsci para dizer que você não tem como você ser uma potência grande se você não tiver como garantir a força das armas. Quem não tem a força das armas e não tem o poder econômico, diz ele, vai ser no máximo uma potência regional. Então, eu achei muito bem intencionada, né, a ideia do Celso Amorim e do Lula, mas eu achei pouco execuível. É interessante, eu acho que o acordo que foi feito com a Turquia foi muito melhor do Irã do que o acordo posterior, mas muito melhor, né, do que todo o congelamento de reatores e tudo aquilo. Assim, para mim, que estudei o acordo, nunca fez o menor sentido a ideia de que, como o Trump e o Benjamin Netanyahu diziam, que o acordo era um prêmio para o Irã. Não, prêmio nada. O acordo com o Brasil e Turquia dizia que o Irã podia enriquecer até 20% de urânio, e o acordo do P5+1 era 3,5%. E fora o congelamento de reatores por 10 anos, quer dizer, era extremamente restritivo o acordo, né? Então, é interessante o que você coloca, achei que foi uma excelente sacada sua, Gabriela, quando você fala que a consequência principal desse acordo foi fazer com que os Estados Unidos voltassem à mesa de negociação, né? Porque antes eles estavam só empilhando sanções em cima de sanções, em cima de sanções, que evidentemente, como você bem diz, e eu concordo plenamente contigo, não resolvem nada, geralmente só fortalece o ditador de plantão, né, que vai, em geral, ele não é atingido, quem é atingido é a população, a gente viu isso no Iraque de Saddam Hussein, por exemplo. Você tem só a população sendo atingida, e a população cada vez mais, como você bem disse também, dependente do governo. Então, isso é o que essas pessoas querem, na verdade, né? Então, apesar da sanção ser cruel e ser considerada uma espécie de ato de guerra, ela, em geral, ela não atinge o objetivo. Por exemplo, acho que o exemplo mais clássico é Cuba, né? Cuba sofre um embargo há 60 e poucos anos, o Fidel já morreu há quase 10, e nem por isso houve uma mudança de regime, né? Então, se sanção adiantasse, a gente teria resultados bem mais palpáveis para apresentar, né? Mas, enfim. Eu gostei bastante também da parte que você cita o Said, eu achei que foi muito bem colocado, né? Achei bastante interessante mesmo. Eu senti um pouco de falta de você colocar o diálogo do Celso Amorim com a Hillary Clinton, porque eu acho que aquilo assim, você podia ter feito até essa citação textual, na verdade, tão bom que é aquilo. Está no Teherã, Ramallah e Doha, né, que é quando ela liga para ele está no avião presidencial, e ela liga para ele furiosa da vida e fala: o que vocês fizeram? Vocês são loucos?
a gente demorou tanto para convencer a Rússia e a China a aceitar mais sanções, vocês estão estragando tudo. Né? E aí tem a famosa frase do Celso Amorim, que ele diz que tem gente que não aceita um sim como resposta, né? Porque ele fez exatamente, ele seguiu as instruções do Obama, e aí quando eles conseguiram, fizeram uma festa lá e tal, e depois no outro dia não valia nada aquilo, né? Foi totalmente... E aí eu senti falta, não que eu concorde, tá? Pelo amor de Deus, estou bem longe de concordar com isso entre o Andréa, mas ele escreveu um livro sobre isso, chamado Aposta em Teherã. Você poderia ter usado na sua bibliografia. Ele vai, assim, aquela coisa, né? Eu concordo com a ideia de que... Eu concordo mais pela questão do realismo das relações internacionais, de que é difícil impor acordos a países que estão a milhares de quilômetros de distância, só que eu achei que o Andréa foi muito... é muito complexo de vira-lata, sabe? O tom dele no livro é muito assim, quem que é o Brasil para fazer esse tipo de coisa? Nós não temos que nos meter nessas coisas, que era o mesmo discurso da Veja naquela época. E, inclusive, eu tenho duas observações aqui a fazer sobre a Veja. A primeira é que a minha monografia, lá atrás, há muito tempo atrás, foi sobre a forma que a revista Veja retratou a Revolução Iraniana. E, então, eu pego a análise de discurso, as capas, aquela coisa de demonizar o Ayatollah Khomeini, o povo iraniano visto como fanático, cego, vivendo na Idade Média e não sei o quê. E foi a Veja que introduziu esse termo de xiita como sinônimo de radical no Brasil. Isso é uma autoria da Veja. Depois, anos depois, eles fizeram uma capa, os xiitas do PT, também, que seriam o José Genuíno, o José Dirceu e tal, então eles são chamados de xiitas. Então, essa é uma coisa que, inclusive, o meu irmão já comentou comigo, se você for para a Inglaterra e falar, o fulano é um xiita, ele vai entender o que você quer dizer, mas não se usa em outros países. Isso é uma coisa do Brasil mesmo, de atribuir xiismo a radicalismo, né? E também, outra coisa, se houve manifestações contra a presença do Ahmadinejad no Brasil naquela época, foi muito insuflado pela mídia, né? Então houve... Porque, gente, na boa, o brasileiro médio não está interessado em relações internacionais, não está interessado em política externa. Então, aquilo foi muito insuflado. A ideia de que ele é anti-LGBT, ele é negacionista do Holocausto, e claro que as declarações dele são realmente muito problemáticas, mas se não fosse tão insuflado pela mídia, naquela época a mídia impressa era muito poderosa, né, não haveria essa... Eu tenho certeza que não passaria em brancas nuvens a passagem do Ahmadinejad pelo Brasil, né? Nós não estamos falando de um líder de uma grande potência, nós não estamos falando de um presidente chinês, um chanceler alemão, francês ou um presidente norte-americano. Estamos falando de um país muito distante para a gente, né? Bom, eu adorei também, acho que a melhor parte do seu trabalho para mim foi quando você transcreve as falas dos diálogos lá dos deputados e tudo aquilo. Eu achei aquilo sensacional, eu não conhecia aquilo. Então, confesso que me pegou de surpresa, foi uma surpresa bem positiva. E é interessante como as pessoas elas repetem coisas assim, chavões e preconceitos e tal, meio que automaticamente, né? E nem nós na academia estamos isentos disso. Eu conheci pessoas na academia que repetiam esses lugares comuns sobre o árabe terrorista, o homem-bomba, não sei o quê, o fanatismo e tal. Então, basicamente, repetia a mesma coisa, né? E na academia não se espera isso, né? Se espera, se você não tem conhecimento, se espera pelo menos um pouco de cautela na hora de falar, né? E eu vi professores falando coisas absurdas durante aquele período. Então, assim, já encerrando a minha fala,
Eu gostei bastante, achei legal você colocar o Said, achei legal o Tanguy Bagdadi, que é meu amigo, achei legal você colocar essas discussões dos deputados e tal. E eu lembrei de um grande teórico das RI chamado Kenneth Waltz, que ele é da teoria neorrealista, porque, pessoal, tem que falar uma coisa para vocês. Eu sou historiador, mas eu dou aula no curso de RI faz 14 anos. Então, eu sou um historiador / internacionalista, já não sou mais um historiador puro sangue faz algum tempo, tá? Então, as minhas referências acabam vindo muito das relações internacionais. E o Kenneth Waltz, como neorrealista, ele vai dizer que seria ótimo se o Irã tivesse a bomba. Ele vai falar, olha, se o Irã tiver a bomba, aí você vai ter aquela coisa, né? Ele vai usar o exemplo de Índia e Paquistão, né? A paz armada. Você não tem mais conflitos na Caxemira depois que Índia e Paquistão tiveram a bomba. Então ele vai dizer, olha, não é verdade que os países atômicos se tornam mais agressivos, pelo contrário, né? Ele vai explicar toda a questão da região, a questão com Israel, que Israel se tornaria mais cauteloso, por isso que Israel é tão assim, incisivo nessa coisa de que o Irã não pode ter o seu programa nuclear para não perder sua hegemonia e tudo isso. Acho interessante, se você quiser procurar Kenneth Waltz. E é um artigo pequeno, em inglês, Why Iran Shouldn't Have the Bomb, alguma coisa assim, tá? E só para terminar, eu vou dizer a única coisa que me chateou, Gabriela. Você me citou no seu trabalho, mas não me colocou na bibliografia. Vocês estão me ouvindo? Tô, Sim, estou professor. escutando. Como assim? Eu não estou, meu nome não está na bibliografia final, tá? Você citou meu artigo. O Trauma 2016 está ao longo do texto, Gabriela, mas quando a gente consulta lá no final, até fugir se era o livro dele, né, fruto da tese, ou um artigo, porque eu fiquei bastante interessado. É o livro. Mas ele tá livro. Não, relaxa que isso aí é tecnicidade. Você citou ao longo do texto, ele apontou isso só para você fazer a listagem. Tá, não, só falar, é que quando eu fui fazer esse capítulo do Irã, eu coloquei em outro arquivo, e aí eu lembro que eu tomei todo cuidado, não, tem que colocar todos os artigos, tudo que eu escrevi sobre o Irã, no outro arquivo, sabe? E eu até pensei, gente, será que eu esqueci alguma coisa? E o que eu acho que é o que eu mais cito, provavelmente, o senhor e o Tanguy Bagdadi. Meu Deus, mas eu vou consertar isso. Eu vou consertar. Que inclusive foi um livro, eu comprei o livro, né? Porque esse não estava disponível na internet, né? E que vacilo, né, professor Samuel? A pessoa chama o professor para a banca e não coloca ele na bibliografia. Pode deixar ela assustada. Mas tá bom, Gabriela, parabéns. Devolvo a palavra ao professor Samuel. Muito obrigado. Opa, sem mais delongas, mas aí, então, Gabriela responde ao professor Andrew, e aí depois só aí... Não teve questionamento, são só comentários. Agora, se ela quiser comentar meu comentário... Quero sim. Muito obrigada, professor, por todos os apontamentos. Eu pensei em recuar um pouco no tempo, né, em relação ao governo Geisel, até porque o seu livro é sobre os governos militares, a relação dos governos militares, né? Uhum. Mas, como estava ficando muito gigante o trabalho, eu comecei a ficar com medo, sabe, assim, de tratar muito profundamente de uma coisa, de outra. E a minha forma de escrever, às vezes, é um pouco confusa, porque no caso, eu trabalho uma coisa, eu trabalho outra, então eu não escrevi numa sequência, né? Eu fui escrevendo um pouco, a cada hora escrever um pouco de cada capítulo, né? Assim, para ter um entendimento de como que foi essa escrita, né? Em relação ao livro Aposta Inteira, inclusive, eu li ele, eu utilizei ele em um dos artigos que a gente fez
pro livro que a gente está escrevendo, né? Aposta em Teherã. Mas eu acho que eu fiquei com medo, assim, de sair muito, sabe? De ter uma perspectiva muito diferente da que eu estava traçando no TCC, assim. Mas eu entendi. Não, porque às vezes é bom a gente colocar um contraponto, né? Porque você estava seguindo uma linha, ok, mas às vezes é bom também colocar um contraponto, né? Enfim. Sim, eu achei vários artigos assim que traçavam nessa perspectiva, assim, mas eu fiquei com medo de ficar muito escancado, que eu queria traçar todas as perspectivas, sabe? Na verdade, eu pensei, eu preciso seguir uma linha, não sei, para eles não ficarem confusos de qual é a minha linha, sabe? Eu pensei mais ou menos nesse sentido. Mas eu li, assim, vários críticos mesmo da política externa do Celso Amorim, especialmente em relação à aproximação com o Irã, né? E eu vi muitos artigos sobre essa questão da revista Veja, né? Foi até uma perspectiva do que a gente pensou, assim, né, em traçar, né? Porque tinha declarações dos deputados, a gente tinha a revista Veja durante a Revolução e também as edições da revista Veja durante o governo Lula, né? Dessa aproximação, que teve várias capas aí também da aproximação com o Irã, e que é bem interessante também, né? Trabalhar até uma coisa que eu pensei, assim, mas eu fiquei um pouco, não, eu acho que para dar um destaque para a fala dos deputados, né? Porque é o que a gente realmente queria, né? Trabalhar só com a fala dos deputados. Mas eu queria agradecer também pela questão, né, de pensar na declaração de Teherã, ela não deu um fim em si mesma, né? Ela não falhou de todo, né? Então teve uma consequência importante, Essa eu achei a sua melhor sacada, assim, sabe? Porque o senso comum diz que foi um fiasco, né? Que o Brasil passou vergonha. E eu acho que é muito interessante essa que você coloca como algo que forçou as potências a se mexerem, entendeu? A tentar ir para a mesa de negociações. Acho interessante. Isso, e reassumir, né, de certa forma, esse controle, já que no caso do acordo de Teherã, eles não tinham esse controle, né? Então, é isso. E para mim foi bem interessante essa questão que o senhor trouxe também, da perspectiva das manifestações contra a Ahmadinejad, né, ser insuflado pela mídia, que inclusive é uma coisa que até o Celso Amorim traça no livro dele, né, que o Ahmadinejad ficou bem assim, confuso e chateado por que o Brasil estava deixando a mídia falar desse jeito dele, né, assim, que aqui não existe esse controle midiático, né, então é isso aí. O Ahmadinejad, se fosse comigo, já estava todo mundo enforcado num guindaste. Exatamente. Talvez se fosse nessa era das redes sociais, que, de certa forma, até o brasileiro vê mais, e eu acho que se preocupa mais do que naquela época, né? Até a gente podia falar, né? Mas eu acho que realmente ali estava muito insuflado pela mídia dos jornais, né, das revistas, né? Eu lembrei de quando o presidente Xi da China veio no Brasil e colocaram um Xiupu, né, lá em Brasília, e assim, todo mundo falando das redes sociais, mas aí já é uma coisa mais das redes sociais, né? Então as pessoas realmente vão por conta própria, assim, nisso. E quando a Ahmadinejad veio, as redes sociais eram incipientes, não era como hoje, né? Estamos falando de 2010. Existiam, claro que já existiam, mas não eram com essa agilidade que temos hoje, com celulares e tudo. A gente ainda usava muito rede social no computador mesmo. Sim, o Twitter estava só iniciando, né? Mas é isso, professor Samuel, estou satisfeito. Então, eu geralmente não deixo os meus orientandos sozinhos no momento. Eu deveria ter verificado isso também, o seu nome não constar ali na bibliografia. E isso passou também,
né? Não, Eu tranquilo. geralmente sou muito criterioso, detalhista, mas enfim. Imagina, não, eu não quis causar terror, não, só, Mas aí ela colocará agora nessa claro, claro. versão. Não, tranquilo. Como disse o professor Eduardo, é só uma tecnicidade. E agradeço ao professor Andrew pela sua fala, pelas suas observações, pelas suas contribuições valiosíssimas inclusive para a sequência do trabalho de Gabriela, né? Porque é uma pesquisa que se inicia, já uma pesquisa que pretende, né, ser estendida em nível de pós-graduação, de mestrado, né? Quem sabe caminhando ainda mais para frente, mas é isto. Agradeço, professor Andrew, e vamos lá, sem mais delongas. Professor Eduardo, Isaac Perfeito. Salomão, por favor. Então, é uma alegria muito grande estar aqui. Foi com satisfação, Gabriela, que eu li o seu trabalho. Falo assim, uma escrita fluida. Você atingiu os seus objetivos dentro dos limites, né, de um TCC. Eu percebo, assim, claro, como o professor Andrew colocou, há sempre a possibilidade de aperfeiçoamento. As colocações dele são muito oportunas, com relação, inclusive, ao primeiro capítulo, a introdução do seu trabalho. Sobretudo o início, eu senti assim alguma falta dessa percepção lá da política externa independente, do pragmatismo responsável, mas de forma panorâmica, mas de forma alguma, eu quero frisar isso, eu coloco isso aqui no interesse de modificar o teu TCC. Ele atingiu o propósito, né, que se propõe dentro de um recorte TCC. O que eu coloco aqui é uma contribuição, até porque eu percebo em você assim uma capacidade de ir além. Você no teu TCC você foi muito feliz, a gente percebe o teu gosto pelo assunto, né? É necessário ter essa paixão, esse interesse, porque se motiva naqueles momentos de dificuldade, na obtenção de fontes, de documentação. Se a gente não tem essa paixão para motivar, inevitavelmente, né, o trabalho tende a deixar de caminhar. Então, isso pode te levar para um pós-graduação em estrito sensu, um programa de mestrado, mas ando bem pontual. Então, no primeiro momento, coloco essa questão aí que eu senti um pouco falta, realmente, de trazer esse debate, né? A gente tem lá desde o Santiago Dantas até o Azeredo, né? Chegando ao Amorim. Eu percebo assim no Celso Amorim um personagem da nossa política que captura com muita, né, propriedade esses momentos da nossa política externa em que se ensaia uma política soberana. E quando o Lula eles faz esse recorte e ele faz menção dentro dos governos militares, especificamente o Geisel, a gente vê que o Geisel, em que pese ele ser um militar, um político de direita, daquilo que a gente poderia chamar, né, do nacional-desenvolvimentismo à direita, conservador, uma pegada muito esguiana do que é a ESG no passado, né, quando a ESG se propunha, dentro da sua visão, do documento da sua criação, a promover o desenvolvimento soberano do Brasil, diferente de hoje, que é uma escola que oferece cursos de pós-graduação, traz esses debates à baila, mas quando ela é fundada em 49, né, o documento que elenca os princípios fundamentais que vão, né, dar origem à ESG, o decreto de criação, visa justamente esse propósito, criar um centro de debate unindo civis e militares. O caminho que se seguiu depois, né, não vem o caso aqui debater, porque não é foco aqui da tua apresentação, mas você traz essa discussão, e isso envolve a questão nuclear, é bastante atual, porque quando a gente pensa o posicionamento soberano do Brasil, dentro do assunto que você colocou, das relações, né, Brasil-Irã, que o professor Andrew aqui é profundo conhecedor, né, tem livros sobre o assunto, estuda o tema de longa data, né, uma das referências sobre o assunto, você pode ali perceber que essa tensão nesse mundo onde não há amizades, né, nas relações nacionais, há interesses, o Brasil tem que se cuidar para não se enredar nos interesses alheios. Então, entre o embate com os Estados Unidos, a gente vê que no governo Geisel, o Tratado Brasil-Alemanha, ele caminhou com muita dificuldade e os estadunidenses só se deram por satisfeitos quando a transferência de tecnologia, da forma como o Brasil queria, não aconteceu. A gente chega a ter um enredo que beira filme de ficção, filme de espionagem, quando a gente tem a morte de um tenente-coronel que está envolvido nisso, né? O tenente-coronel Amarante, da FAB, que é engenheiro nuclear, ele participa desse processo. Nos anos 80, ele morre em 10 dias. Se descobre que ele tem uma leucemia fulminante, há uma investigação, a gente não sabe o que aconteceu, o que eu coloco aqui não tem propriedade acadêmica, né? Eu só cito para colocar como é um tema sensível, porque a gente não sabe o que aconteceu naquele momento, mas o que a gente sabe, sim, com propriedade, e assim com fundamentação, é que o governo, né, dos Estados Unidos da América, né, ele olha
para países que buscam essa independência, sempre com muita desconfiança, travando o nosso desenvolvimento soberano e sempre colocando a pecha, né, daqueles que são vilões. A gente vê que o Irã vai integrar o eixo do mal a partir do momento que não interessa mais, né? Um país que sofreu várias intervenções estrangeiras ao longo da sua história, interesses da Inglaterra, dos Estados Unidos. A gente percebe que todo o caminhar político do Irã, essa cena, né, por ter recursos naturais que interessam, o posicionamento político, Israel ali do lado, a questão com o Iraque, lá na guerra Irã-Iraque, tem todo um eixo ali, e o Brasil tem que navegar hoje com muito cuidado, sendo pragmático, sendo responsável, mas não deixando de afirmar os seus interesses soberanos, né? E ele, por conta disso, a gente vê que a nossa imprensa, infelizmente, e os nossos políticos, sobretudo, que atuam na área de relações internacionais e defesa, muitas vezes não fazem a lição de casa, o dever de melhor se informar, de entender a política externa, entender a história das relações internacionais, porque não trazem ao debate, né, todo o histórico que subsidia isso, como se hoje fosse muito fácil entender o mundo através dessa questão da polaridade do bem versus o mal, joga um abacaxi na mão do público, o nosso público entra dentro de uma polarização política e tudo isso contamina o discurso. Olhando o cenário atual que se comunica com o teu trabalho, hoje o Brasil tem vários interesses na área de desenvolvimento de recursos naturais, exploração de recursos naturais, recursos estratégicos, desenvolvimento de mini-reatores. A gente tem aqui no Brasil a questão da rota de integração latino-americana, que passa pelo embate político entre China e Estados Unidos, vai afetar os ganhos do Canal do Panamá. É uma série de questões que vão bater no quê? A gente exercer a nossa política externa de forma soberana. Quando você traz à tona essa relação Brasil-Irã desse período, fica bem claro isso. O Brasil caminha com muita dificuldade, mas de cabeça erguida em dados momentos da nossa história, e em outros, infelizmente, a gente vai a reboque, né, aos interesses de certos gigantes, e isso vai criando uma sensação de que a gente vai vivendo picos, né, de tentativas de independência e soberania na nossa política externa, que depois acabam se alterando para momentos não tão felizes. Nós tivemos, claro, mais de uma década de autonomia, de tentativa de buscar essa autonomia, e nós tivemos resultados com parcerias comerciais, abertura de mercado, e se buscou a independência, e teve uma tratativa a nível nacional para desenvolver a nossa indústria de defesa, que envolve o enriquecimento do urânio, e o Brasil sempre visto com desconfiança. Nesse período que você abordou, a gente teve o caso, dentro do INE, de uma tese de doutorado que foi taxada como uma bomba na época, porque o oficial que produziu a tese divulgou um livro, aí o governo norte-americano entra em contato com o Ministério da Defesa, tem segredos nucleares ali sendo revelados, e para uma desconfiança que o Brasil tem ativado o seu programa novamente, funcionando de forma secreta. E o ministro Jobim se envolveu nisso. Me foge aqui o nome do autor da tese, eu estava conversando dias atrás com um engenheiro nuclear, o Fiel, né, que participou disso na época, e ele me conta que é incrível como esse cenário, na verdade, é superdimensionado para nos afetar, porque a tese dele não fugiu de uma pesquisa que se baseou em referenciais, cálculos feitos num computador pessoal, não se usou nenhum recurso tecnológico de monta, mas o fato de tocar num tema sensível leva a oportunidade dessa questão ser hiperexplorada, justamente numa época em que o Brasil começa a ter tratativas com o Irã. É muito interessante porque está muito próximo desse período, desse debate, dessa discussão, né? Assim, não estou apontando a data aqui de forma correta, mas é dentro desse movimento de xadrez que a política externa brasileira vem fazendo para se habilitar a ser um interlocutor de respeito. Aí volta a ser no debate do Conselho de Segurança, das nossas relações com esses países que são taxados de eixo do mal e que repercutem aqui de uma forma irracional, porque a gente vê grandes órgãos aqui da nossa imprensa, né, escrita e falada, repercutir uma percepção que não tem criticidade, Longe, claro, de dizer que a vida social e política no Irã é às mil maravilhas. Como tu mesmo colocou, não é esse o foco da questão. O foco da questão é essa política externa soberana. Em momento algum, quando se busca autonomia, se dá um aval para que esses países exerçam, né, pressão sobre a sua população interna, descuidando de interesses que também são do Brasil, que envolvem direitos humanos, né, e outras questões. Mas a verdade é que quando se dialoga entre países, se você entra nessas questões, que são sim relevantes, mas você trava o diálogo. É exemplo do que está acontecendo hoje com a Rússia e com a Ucrânia. Ninguém aqui vai comemorar a guerra entre países. Mas o fato é que existem outros interesses que estão aí, né? Não é o caso aqui de me alongar, e daí entram questões que são muito pontuais e que interessam só um grupo. E o Brasil tem que saber se comportar entre gigantes. Assim como ele tem que ser independente com relação aos Estados Unidos da América, agora vem os interesses da China no continente, a gente tem que estar em condições de negociar para o nosso benefício. E aí entra uma questão que o professor Andreu colocou aqui.
Não há política externa soberana se nós não tivermos por trás disso, nos dando respaldo, uma política de defesa equivalente ao nosso tamanho. Nós somos um país gigante em dimensões territoriais e em recursos. Isso não é, claro, um discurso militarista. A questão é outra. É aplicar recursos com qualidade, com eficiência, não ser mero consumidor de recursos tecnológicos do exterior, não tomar para si políticas, né, externas que são agenda de outros. No caso aí, o trabalho que você colocou, quando você pega o debate do Congresso, isso me chama a atenção, que eu assim coloco o teu TCC num nível assim de qualidade muito alto, é quando você traz esse debate que você coloca envolvendo ali o Congresso, você vê a inabilidade de vários atores políticos. Você tem alguns aliados trabalhando a questão, mas se não tem um Celso Amorim à frente, eu creio que nós vamos ter mais um governo perdido, porque você tem alguns interlocutores de qualidade, mas grande parte desses interlocutores não tem propriedade ao falar. Eles seguiam pela imprensa escrita, pela imprensa falada, hoje está na moda CNN, lá no passado a Veja fazia muita cabeça, enfim, falta essa propriedade, né? Tem alguma coisa que não bate aí nesse cenário, que a gente não vai chegar a lugar nenhum. Se a gente manter essa política externa e pensar a defesa de forma pequena, aí eu vou ter que concordar com aqueles que detratam a nossa política, dizendo que nós somos um anão diplomático, que eu acho, na verdade, uma pecha ofensiva colocada para afetar a própria autoestima do brasileiro. Mas chega um momento que a gente acaba concordando quando a gente vê os nossos políticos fazendo esse serviço, né? Fazendo a nossa autoestima baixar dentro de uma pressão para um país que não tem rumo, não tem projeto estratégico para o futuro. Então, entra essas questões. Então é isso, eu acho que eu já falei bastante, me delonguei. Tem muita coisa aqui que eu coloquei, mas na verdade a gente tem que ser um pouco cuidadoso, porque como eu falei, Gabriela, o teu trabalho atingiu sim os objetivos, você foi muito bem orientada pelo professor Samuel, você está de parabéns, minúcias e detalhes sempre tem. Eu, quando li teu trabalho, achei uma satisfação, você citou bem o professor Trauma, né? Tem esses detalhes de referência, isso aí é justamente arquivo, acontece com qualquer pesquisador, fique tranquila. Tanto que foi bem colocado aqui para que vá, né, para o fecho, satisfação. Eu coloco isso para que você não fique tensa por causa disso, né? E foi uma grande oportunidade que eu recebi, eu agradeço ao professor Samuel, foi uma satisfação conhecer o trabalho da Gabriela, porque a gente fica muito feliz quando a gente vê, né, essas gerações de historiadores com olho, né, no futuro, analisando a nossa história, a nossa política internacional, mas que tem um debate que é um debate que está sempre à frente, que é um debate que interessa para as gerações, para as novas gerações, porque se a gente não definir o que a gente quer na nossa política externa, eu tenho assim uma visão aí pessimista, né, mas baseada no realismo político, quando eu penso no Morgenthau, no Paul Kennedy, ascensão e queda das grandes potências, né, não somos uma grande potência, a gente sequer é uma potência média, mas onde é que nós vamos chegar se a gente não tiver uma visão estratégica, um norte definido, e se a gente se quiser pequeno? Nós vamos virar mero fornecedor de commodities? Pensar como colônia? A gente pode mais. A gente vê que a revolução tecnológica que está aí à porta já indica que a guerra do futuro já foi ontem. A gente está dentro dela. Aí tem esse debate que às vezes beira ficção em cima de inteligência artificial. Aí fica um debate, mas não vai naquilo que interessa. Domínio de novas tecnologias, domínio das tecnologias já existentes, entre elas a nuclear. O nosso ProSub está aí andando, mas o submarino nuclear não navega, em que pese, claro, desse projeto ProSub ter outras coisas importantes, né, subsidiárias que saem disso, sobretudo nesse debate aí dos mini-reatores, mas está faltando avançar, está faltando a gente ter pé firme, mas para isso acontecer, a gente precisa de um congresso de parlamentares que pensem num país soberano, senão vai ser uma discussão que vai ficar entre nichos privilegiados, pessoas com uma visão como Celso Amorim, né, alguns com visão acadêmica, que sabem o que é bom para o país, mas a gente precisa de caminhar à frente. E eu percebo, com um olhar negativo, que enquanto a polarização política tem ainda seu rescaldo, e a gente vê a própria imprensa muitas vezes colaborando com uma percepção equivocada daquilo que o Brasil tem que fazer, porque teve um ensaio do governo Lula recente, em tratativa soberana, você citou a questão dos navios iranianos, para mim isso aí diz tudo, né? Diz tudo. Quando você sofre uma pressão, está dentro do tratado internacional, você não está recebendo navios em atividade de guerra, e, enfim, a gente está errado fazendo isso enquanto nação, e tem muita gente que concorda dentro do Congresso, e fica tendo chilique, crise, aí a gente percebe que a gente está sem rumo. Está faltando uma posição, né, definida e uma política estratégica. Mas é isso, professor Samuel, já falei demais, senão eu fico aqui empolgado e me estendo. Muito obrigado pela oportunidade e vamos seguir o diálogo. Obrigado, meu caro Eduardo. Maravilha ouvir as suas palavras, agradeço, né, a sua fala, as suas observações, as suas contribuições,
e passo para a Gabriela fazer aí, né? Muito obrigada, professor. Realmente, na verdade, eu gostei muito das observações que vocês dois fizeram sobre o primeiro capítulo, muito pertinentes. É interessante porque todos os professores aqui presentes, eles fizeram parte da minha trajetória acadêmica. E nem sempre a gente tem a oportunidade de ter na nossa banca professores que fizeram parte da nossa trajetória, né? Inclusive, no livro que a gente escreveu da Antipolítica Externa do governo Bolsonaro, o professor Eduardo, né, que fez o prefácio, né? Eu li e no dia que eu li, eu pensei, nossa, será que eu complemento meu primeiro capítulo, sabe? É meio influenciada pelo que você escreveu no prefácio, porque fazia total sentido para o meu primeiro capítulo, assim. E agora que o senhor falou, realmente, eu preciso voltar um pouco e trazer essas perspectivas. E às vezes a gente fica pensando como, e você colocou no livro, você colocou de uma forma muito, muito bacana, assim. Eu gostei bastante, assim, da leitura que eu fiz, né, naquela época. E, para mim, essa questão, né, dos navios iranianos só faz sentido justamente porque a gente teve a antipolítica do Bolsonaro. Né? Porque se não tivesse o Bolsonaro na gestão anterior falando da forma que falava, né, talvez nem fosse capa da Veja, né, da Veja não, do Globo, né, foi do Globo que o Celso Amorim falou, nem fosse perguntado sobre os navios iranianos, mas foi uma defesa tão grande dos interesses israelenses, dos interesses dos Estados Unidos que o Bolsonaro fez, que, assim, agora a grande mídia ela quer colocar em contraponto sobre todas as temáticas, né, o governo Lula e o governo Bolsonaro. Então, é mais nessa perspectiva, né? Então, eu fiquei muito interessada nessa tese de doutorado do IB, que você saltou. Se o senhor lembrar em algum dia e puder passar para o professor Samuel, né? Porque realmente é muito interessante a gente observar essa perspectiva, né, que os Estados Unidos ele se incomoda com o que é produzido aqui, né, e as informações que vêm daqui, né, então isso também traz toda uma perspectiva sobre o nosso próprio programa nuclear, né, sobre essas influências externas que existem, né. Então é isso, eu gostei bastante, eu fico muito, muito feliz com todos os apontamentos, né, dos dois professores que participaram da minha vida acadêmica. Pode não ter sido aqui, para mim é importante dizer isso, porque o tema ele é muito específico, né? Então, até dificuldade, né, de encontrar orientação, e o professor Samuel me ajudou nisso, né? Então, agradecer mesmo todos esses apontamentos, né? E a gente eu vou analisar sim para que isso seja colocado na nova versão do TCC, né? Primeira coisa que eu vou fazer é colocar o livro do professor Djalma, porque isso para mim foi pior. Porque, gente, quando o professor Samuel mandou a mensagem para o professor Andrew Traubman falando sobre o meu TCC, ele aceitou. Eu cheguei em casa pulando, eu falei, meu Deus, não acredito que o professor vai, e eu citei ele, eu liguei para minha mãe, eu citei ele no meu TCC, foi legal, e ele vai estar lá na banca. Aí cheguei na banca, eu falo assim, não acredito. Mas assim, eu fiquei muito, muito feliz mesmo, assim, para dizer que às vezes a gente faz um trabalho, a gente não tem dimensão, sabe, de como isso vai influenciar a vida dos nossos estudantes. Eu influenciar a vida dos meus estudantes também. Só um minutinho aqui, professor, que eu preciso contar essa história. Que em 2021 eu dei uma aula sobre Afeganistão no cursinho aqui da UFMS, que era vestibular. E antes de fazer essa aula, eu fui ter aula no GEPOM, né? Tipo, vocês fizeram uma aula lá, o professor Andrew deu uma super aula sobre Afeganistão. E aí eu analisei, li bastante, fiz minha aula sobre Afeganistão também para os meninos do ensino médio.
Nossa, assim, foi muito legal. Eu tive uma aluna muçulmana e ela chorou na minha aula, sabe? Ela simplesmente chorou porque ela gostou dessa perspectiva que eu trouxe, que a gente precisa ter cuidado, né, em falar de tudo isso, porque a gente está falando de terrorismo, mas ao mesmo tempo a gente também está falando de religião, da religião de pessoas que vivem aqui, né? Então elas não podem ser demonizadas por questões políticas, né? Então, assim, às vezes a gente não sabe que a gente modifica a vida das pessoas, então isso é bem legal, assim, isso é o bacana de ser professor, né? Acho que é o que leva a gente para frente, assim. Maravilha, Gabriela. Eu tenho que informar o professor André que Shigenori Miyamoto esteve na minha banca, dissertação de mestrado no ano de 2003. Né? Uau! E esteve também no meu texto, né, na monografia, na dissertação de mestrado. Sobre a ausência do... Não estamos te ouvindo. Sobre a ausência do pragmatismo responsável, da política exterior, de grandes chanceleres, né, que estiveram à frente da política exterior nesse período, confesso que a culpa foi do orientador, porque devido à formação em história, sou historiador, graduação e mestrado, existe isso na sociologia também, que é o meu doutoramento. O recorte, né? O recorte temporal. O trabalho virtuoso é o trabalho conciso, né? Com concisão, com foco. Então, aí talvez a gente, em algum momento, corta demais, né? Mas aí era de se prever também que poderia não ter historiadores na banca de defesa, né? E aí dentro da política internacional, aí as dimensões metodológicas são outras, né? Os pressupostos metodológicos são outros, mas é isso, ela pode incorporar depois. Eu acho que essa foi uma contribuição valiosíssima, tanto o professor Andrew quanto o professor Eduardo frisaram isto, né? É algo que ela pode dar continuidade. Agora, as bancas são importantes por isso, porque é o momento de contribuição, né, dos professores, e eu vou ver a possibilidade dos próximos orientandos de fazer como se fosse uma qualificação, né, dos trabalhos, uma pré-defesa, né, um meio caminho assim, para que possa ter essas contribuições, e aí para que no momento ali da defesa, que a banca se reúne, os mesmos membros, né, a gente possa ver exatamente o que se faz nos cursos de mestrado e doutorado, né? Mas é isso, eu agradeço imensamente ao professor Andrew, ao professor Eduardo, e agora é o seguinte, é o momento da banca se reunir, e aí nós precisamos ficar a sós para deliberar se aprovado, se aprovado, aprovada. Certo? Opa, muito bem. Temos uma coisa um pouco, o fato de organizarmos um evento online vai nos impor algumas coisas, né? Como assinatura virtual, né? E aí eu creio que seja a melhor forma de fazermos isto. Pode ser depois, né? Logo na sequência da banca. Eu mando para o professor Andrew, o professor Andrew assina, envia para mim, e aí eu envio para Eduardo, né, para o professor Eduardo Risati, que assina também e me envia.
e aqui, então, a gente faz as assinaturas, né? De acordo? De acordo. Acho a melhor forma, né? Vamos lá, tem que ler, pelo menos, uma ata de apresentação de defesa do trabalho de conclusão de curso de História de Licenciatura, acadêmica Gabriela Lima Caixete de Deus, aos 12 dias do mês de setembro do ano de 2023, às 14 horas, horário aqui do Mato Grosso do Sul, né, por causa do fuso, 15 horas aí no Rio e em Curitiba. Realizou-se no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, nesta cidade de Campo Grande, capital do estado do Mato Grosso do Sul, a sessão pública de defesa do trabalho de conclusão de curso intitulado As Relações Exteriores entre Brasil e Irã, a Política Externa Ativa e Altiva e a Declaração de Teherã na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Apresentado pela aluna supracitado para obtenção do título de licenciada em História. Os trabalhos foram realizados pela banca examinadora, composta pelos seguintes membros: professor Samuel de Jesus, orientador, professor Dr. Eduardo Risato Salomão, professor Dr. Andrew Patrick Trauma. A banca procedeu à arguição pública do candidato, estando a mesma, ela aprovada ou reprovada? Reprovada ou aprovada? Aprovada. Aprovado. Opa! Aprovada. Então, muito bem. Tem que ver se eu não vi aqui reprovada. Marca errado. Aí coloquei errado aqui. Não é possível nesse mundo digital. Agradeço imensamente, eu acho que será inesquecível para ela nesse processo de formação, vocês contribuírem com a formação dela nessa parte final, compondo a banca. Ela me falou do professor Andrew, com extremo respeito e extrema admiração, né? Tenho a certeza, professor, que vai ser vai ser um marco, uma coisa decisiva para ela, inclusive para a continuidade, né? Porque ela é uma estudante que nós queremos aí num programa de pós-graduação, em nível de mestrado, já no ano que vem. E aí o professor Eduardo também convidei, né? Disse que o professor Eduardo teria todas as condições de apreciar, né, esse texto e fazer, né, uma análise. Então, que foi muito feliz, professor Eduardo, que é, né, um parceiro, agora o professor Andrew, e eu agradeço, então, né, e então aqui está, ó, proclamado o resultado, aprovada pelo presidente da banca examinadora, foram encerrados os trabalhos, tá? Então, deixa eu chamar aí, Gabriela. Ô, professor Andrew, satisfação conhecê-lo, hein? Quase pessoalmente, né? Virtualmente, mas hoje a gente pode considerar isso quase pessoal, né? Sim, sim. Não, o prazer também é meu. Eu adorei a tua explanação. Eu acho que a gente fez um bate-bola bacana, nós dois. Obrigado. Sua produção, o tempo na ESG aí, o seu livro é referência para quem estuda o Irã, mas bem na verdade a gente sabe que até no meio militar a gente vê uma resistência, alguns infelizmente, com relação à política externa devidamente independente. Eu tenho que dizer isso, que era um dos embates, porque eles sempre há algumas pessoas iluminadas, né, no nosso meio, que nos dão grande alegria e satisfação, mas há aqueles que só seguem o rumo do deixa a vida levar, né, não querem embate, aproveitam certos momentos políticos ali para colher algum fruto, e um fruto efêmero. Então isso aí dá um pouco de tristeza, né? Tanto que eu tinha ali uma nomeação de 3 anos, acabei ficando 5, e recebi um convite para ir para o IME justamente para inaugurar, né, a história geopolítica ali, né, de uma forma acadêmica. Samuel, a gente estava trocando figurinha aqui. Trocando figurinha aqui, Samuel, aproveitando. Nós vivemos aqui em Campo Grande, terra do Ágaro, uma coisa assim de perseguição, inclusive política, né? De endurecimento e de censura, inclusive aos planos de ensino de professores como eu. É lamentável, né?
lamentável enfim, mas esse é o momento que nós imaginávamos que pudesse ter sido superado, né? Mas é uma perspectiva ainda na universidade negacionista, anti-ciência, um viés muito, então, lamentavelmente. Bom, deixa-me então, nós nos reunimos, Gabriela, e você está aprovada. Os parabéns. Os parabéns. Muito obrigada, professor. Muito obrigada. Eu queria agradecer de novo. Posso agradecer? É só fechar o seu áudio para eu ver. Aí. Eu gostaria de agradecer de novo todos os professores, o professor Samuel, nessa caminhada, que foi bem difícil para mim. Somente falando, foi bem difícil. Eu entrei na graduação querendo falar sobre o Irã, colocar o Irã em algum lugar, não saber como. Eu, conheci amigos iranianos na internet, assisti filmes iranianos. Então, para mim foi muito legal, assim, realizar esse sonho de conseguir escrever notícias sobre isso. E, assim, eu queria agradecer de novo a presença do professor Emil. Eu, assim, sou fã mesmo do trabalho que eles têm de divulgação científica, né? Do trabalho que eu utilizei no meu trabalho, o pessoal do Xadrez Herbal, tem que Bagdade, porque eu acompanho desde 2016, o professor Samuel, né? A gente criou um grupo aqui, grupo de estudos de política internacional, eles estão avançando. Muitas pessoas se inspiraram, né, por isso. Então, eu fico feliz, assim, de verdade, apesar de não ter conseguido esse ano acompanhar tudo, eu, assim, redes sociais, estou trabalhando muito, mas a gente tem fases, né? Tem fases que a gente consegue uma coisa, tem fases que a gente não consegue. Mas eu estou feliz de ter conseguido concluir esse TCC, de ter a presença do professor Enio, do professor Eduardo, né? E ter conseguido, assim, faz bastante tempo que eu gosto dessa temática, mas é difícil trabalhar ela na graduação, às vezes, né? Justamente porque como que você vai colocar, né? Então, quando eu vi que o professor Samuel tinha trabalhado a política externa nos governos Lula e Dilma, eu pensei na oportunidade, né, de trabalhar isso, que foi foi o único tema que eu tinha em comum com uma amiga iraniana de Teherã. Assim, o nome dela era Pertier, e aí o único tema que a gente teve como, o Ahmadinejad já foi no Brasil. Então eu pensei, nossa, a gente começou isso lá atrás, eu vou trabalhar isso, vou ver o que vai dar, né? Então foi bem bacana mesmo, assim, às vezes é difícil para mim, mas foi uma experiência muito bacana mesmo, assim, fazer essas leituras, assistir essas entrevistas. Então já tinha um tempo que eu não assistia as entrevistas do Chá, as entrevistas do Ayatollah Khomeini, da França, e pegando as biografias. Então foi gostoso assim, fazer. Principalmente esse capítulo do Irã, eu tive que tirar, assim, porque eu queria colocar tanta coisa. Começou a ficar enorme o negócio, era tanta coisa, eu fiquei, gente, eu não posso falar sobre tudo. Eu não posso falar das mulheres iranianas o tempo todo, eu preciso recortar mais, colocar dentro do tema que eu estou tratando, né? Mas aí vão ter outras oportunidades, eu tenho certeza que eu quero trabalhar isso no mestrado, e como historiadores, professor Andrew, professora Muna, professora Monique, eles me inspiram porque eles trabalham com relações internacionais e são historiadores. Então, assim, foi a primeira vez que eu tive contato, assim, né, com internacionalistas que são historiadores. Então, para mim, é uma inspiração, assim, né? Então, é bem bacana mesmo. E é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada pela aprovação, pelo cuidado de ter lido, por ter passado por cima das minhas presepadas, assim, mas nada foi assim, foi tudo feito com carinho mesmo, né?
Bom, então eu agradeço, Gabriela, pelas palavras. Fico bastante feliz em saber que você aprecia o meu trabalho e o trabalho do Repom e tudo, fico feliz mesmo. E eu me coloco à tua disposição, caso você precise de alguma coisa, bibliografia, enfim, alguma ajuda em termos de pesquisa para trabalhos futuros, de repente um mestrado e tal, eu me coloco à disposição, né? O professor Samuel pode te passar o meu contato e a gente entra em contato e podemos conversar. Qualquer coisa que você precisar, estamos aí. Muito obrigada, oportunidade. Eu quero dar os parabéns, Gabriela. Acho que você não só fez um excelente trabalho, como você deixou claro aqui que você vai além. E o professor André não está sensibilizado com esse teu potencial à toa. Viu? Então, o orientador aí está te abrindo portas pela tua capacidade. Persista. Você, na tua fala, falou das dificuldades, tudo a gente entende, esse momento, a pandemia na graduação, mas o teu TCC me inspirou muita confiança. O que a gente colocou aqui é o que a gente coloca como pesquisador, quem estuda o tema, mas, como eu falei, eu não vejo necessidade de mudança. São complementos que a gente coloca, até de olho no futuro. Mas teu TCC está aprovado, sem nenhuma restrição, e quero, de fecho aqui, agradecer ao professor Samuel mais essa oportunidade. Professor, foi um prazer conhecer a Gabriela. Eu tive a oportunidade de ler um capítulo dela, né, naquele nosso livro, né, muito bom, muito instigante, e eu vejo aí uma futura, né, profissional brevetada, né, historiadora, aí, sem dúvida nenhuma. Ela sai com um dos brevês aqui, né, da formação e vai galgar os próximos. E vai ter sucesso. Parabéns, Gabriela. E muito obrigado aí, professor André, pela oportunidade também aqui de trocar ideias contigo e com o professor Samuel. Imagina. Em nada mais, né, a tratar, dissolvo aí a banca, né, examinadora, agradecendo a presença do professor André, mais uma vez, o professor Eduardo, tá? Um abraço a todos e a todas, e é isso. Até eu enviarei agora a ata para o professor André, depois o professor André encaminha para mim, encaminho para o professor Eduardo, que assina também eletronicamente, e aí eu vou enviar também um documento de participação na banca, com uma assinatura digital também da universidade, com registro e tudo. Tá? Agradeço demais, e é isso. Um abraço a todas e a todos, e até a próxima. Abraço, pessoal. Muito obrigado. Um abraço.